Hello, hello, malta, bom dia, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Este já é o 9º episódio. Que loucura, como assim é o 9º episódio? Mas bem-vindos a este 9º episódio, espero que estejam bem. Eu estou bem. E pronto, olhem, por acaso estou bem, mas esta semana tem sido super cansativa, um caos total, imensa coisa a acontecer, imensa coisa diferente a acontecer, com muitos estímulos. Tenho andado mesmo um pouco, não é bem concentrada, mas organizada. Tanto que hoje, um bocadinho antes de gravar este podcast, tive de pegar no meu caderno, porque no computador eu não me organizo, tive de pegar no caderno e escrever à mãozinha a minha to-do list, com um monte de coisas para eu fazer. Mas eu sinto que é caótico, não é? Sabem, quando a cabeça está assim, imensa coisa a acontecer, imensos projetos, tenho de fazer imensa coisa, mas depois não me consigo concentrar em nada, porque também não está nada escrito. Então, pronto. Estamos assim. Uma das coisas nesta minha to-do list é estudar francês. Na verdade é pôr-me a par do francês. Porque, e é um bocadinho sobre isso que vamos falar hoje, é mesmo difícil aprender uma língua. Já pensámos todos sobre isso. Eu sinto que eu não estava a par. Eu não estava a par. Ninguém me avisou antes que era tão difícil. A única outra língua que eu aprendi foi inglês. E que também foi aprendido de uma forma muito orgânica, não é? Eu acho que não aprendi o inglês que sei na escola. Além de que eu não era muito boa no inglês da escola, já aí vamos. Mas eu acho que foi muito por nós termos em Portugal a sorte de não traduzir coisas. E, portanto, música, filmes, séries, YouTube, pronto, todas essas coisas que nós vamos consumindo de cultura muito, não são traduzidas. E, portanto, eu acho que isso foi principalmente o que mais me ajudou, mais do que propriamente conhecer a língua, a conseguir formar frases e a conseguir ter uma conversa e assim, e a perceber, pronto, claro. Mas essa associação do que estava a ser dito com as legendas, acho que me ajudou imenso. Mas voltando, eu não era muito boa nas aulas, eu acho, tipo, nunca fui assim particularmente boa, também não estudava nada de inglês, porque sabia sempre algumas coisas, não é? E então eu acho que não era muito boa ali para ir até o 8º ano, se calhar. E quando digo não era boa, tipo, não era terrível, mas claramente não conseguia ter uma conversa fluente com alguém. E isto mudou na altura, porque na escola ia haver, eu sabia que havia Erasmus, que basicamente na escola onde eu andei, nós tínhamos o Erasmus+, que basicamente nós íamos uma semana viver para a casa de alguém noutro país, e depois trocava-se, e portanto claramente a língua era o inglês, e isto era um dos fatores decisivos se íamos ou não, era ter bom inglês. Então eu lembro bem que fiquei paranoica que preciso de aprender inglês bom, porque eu quero ir a esta experiência. E pronto, e foi um bocadinho assim que isto começou. Na altura até uma das minhas melhores amigas, que era boa em inglês, ajudou-me. Então eu lembro nós andávamos tipo a ver poemas, não sei, imaginem, andava a ler poemas em inglês, tentar perceber. Li um livro em inglês que não percebi nada, porque claramente ainda não estava aí, mas quis armar-me, sabem? E pronto, e foquei muito mais, não provavelmente nas dinâmicas da escola, mas como vos disse, em tipo associar séries, pôr as legendas todas em inglês, ajudou imenso. Mas aí, não é? Eu já tinha muitas bases de inglês. E porquê que eu estou aqui a falar de inglês? Porque estou a aprender, estou a aprender francês. Para vos dar um contexto da história final, eu consegui ir na cena do Erasmus, foi muito divertido e fixe, mas foi só no 11º, portanto tive algum tempo ainda para aprender. Mas voltando ao francês, eu tive francês também na escola, do 7º ao 9º ano, e na altura eu era terrível, mas muito má. Mais uma vez, também não era uma pessoa muito aplicada, mas era má. Pois aquilo era preciso estar muito atento, não é? Quando se está a aprender uma língua, eu sinto que por isso é que na escola também é tão difícil, porque há toda uma envolvência, não é? Eu tinha de estar sempre. Lembro-me nas aulas a professora obrigava-nos a dividir o caderno para a parte final ser um glossário, tipo um dicionário em francês. Eu era terrível, a professora depois de vez em quando queria ver aquilo, o meu tinha tipo sempre 3 palavras. Pronto, porque eu de facto não sou muito boa nesta dinâmica de ser uma coisa muito global. Para aprender uma língua tem de estar muito imerso na cultura e nas dinâmicas. E eu com o francês não consegui fazer isso na altura da escola. Tanto que lembro-me que uma vez numa questão ela tive 3, de 0 a 20. E fiquei muito chocada. Depois a faculdade apareceu e eu percebi que não era assim tão anormal. Mas para a altura foi bastante anormal, ok? E então, eu também acho que o facto de eu já ter aprendido francês, porque nisto não aprendi quase nada, mas aprendi algumas coisas, mas nunca consegui ler grandes textos, nunca consegui falar grandes coisas, e nisto parei. Portanto, desde o 9º ano até agora, nunca mais peguei em francês, nunca. E já se vão há 6 anos. Mais um. Ok, já vão há 7 anos. Ok, loucura. Pronto, já passaram 7 anos. E estou a aprender outra vez francês. E muito difícil. E depois eu sinto que o facto de já ter algumas mínimas bases ainda dificulta mais o processo, porque eu já ouvi falar de quase tudo. Só que depois, desde o ouvir falar até o actually saber, vai um grande passo. Por exemplo, dias da semana, eu conheço os nomes todos. Agora, dizer qual nome é que equivale ao dia, aí está o problema. Por acaso agora já não está tão mal, até porque já passámos muito nas aulas de francês, já estamos no passé composé.
Não, já devemos ter a mais. Eu é que fiquei no Passei com você. Eu estou a estudar agora o Passei com você, que é outra coisa. Pá, isto para quem não sabe francês é ridículo. Mas isto é outra coisa que eu já tinha bases, não é? Já me lembrava de algumas coisas, mas não tinha noção da complexidade. Agora, olhando, é mesmo difícil. Mas pronto, eu acho que é mesmo difícil esta dinâmica de sentir que estou a começar do zero, numa coisa que eu já não estava no zero, não é? Já estava para aí no 7 e agora voltei ao zero. É difícil e depois sinto que é difícil muito porque eu não tenho este hábito que devia ter, porque se eu seguisse as aulas direitinhas eu iria ouvir falar francês todos os dias, mas não tenho isto. E, portanto, acontece uma dinâmica de, por exemplo, hoje estive a estudar francês, mas já não pegava nada de francês para há 2 semanas. E, portanto, retirar esta dinâmica de ter todos os dias o francês é mesmo complicado. Que é uma coisa que eu estou a trabalhar agora, é esta dinâmica de fazer qualquer coisa em francês todos os dias. Outra coisa que dificulta muito o processo neste momento para mim de aprender francês, e por isso é que eu percebo quão difícil é estudar outra língua autonomamente, é isto se calhar é mesmo um problema da escola, tipo, que a escola nos dá, que é o facto de nós, a vida toda estudei para testes. Nunca estudei para obter conhecimento. Estudei sempre para testes. Sempre. Qualquer matéria foi estudada para testes. E, portanto, agora tenho uma obrigação de estudar, mas eu não vou ter nenhum teste de francês. Eu só preciso de saber francês, mas eu não tenho nenhum teste. Então é mesmo complicado obrigar-me a estudar e haver esta regularidade de estudo sem ter um teste para me dar aquele stress, sabem? Então é mesmo complicado. Sabe, tipo, não sei se vocês estão a par, é mesmo difícil. E pronto, a mim tem sido uma coisa que eu me tenho forçado. E depois é isso, como também não há francês à minha volta, eu não tenho ninguém que fale francês, eu não vejo nenhuma série em francês. A música já vou lá, mas também pouquíssima, não há nenhum cantor que eu goste, que eu ouça por vontade, que seja francês. E portanto eu sinto que dificulta a mil este processo. E depois também é difícil porque todas as coisas para adultos em francês, não é? Por exemplo, séries em francês já são bem avançado o nível. Eu já não consigo pescar uma única coisa. E pronto, e depois no francês também retira esta dinâmica de necessidade, porque além dos textos, eu não preciso para nada na minha vida atual de saber francês. Isto é, eu não estou a ver uma série e perguntar, o que será que eles estão a dizer? Porque eu não vejo séries em francês. E a Romeu, já vamos falar sobre estratégias. Mas, portanto, tira também esta necessidade ou este acompanhamento, que se calhar vai tudo dar ao mesmo de ser o problema de eu não o fazer todos os dias. Mas pronto, olhem, partilhando convosco alguma das coisas que eu tenho feito e que tem de facto resultado, sem dúvida, o facto de fazer coisas regularmente. Portanto, eu estava a ouvir um podcast, mas onde again, não é assim tão interessante e, portanto, eu não tenho muita vontade, eu tenho de me obrigar, que é o Coffee with Friends, é assim uma zona, que é um podcast de 15 minutos que sai todos os dias a falar, a ensinar qualquer coisa em francês. Interessante, mas mais uma vez, não me dá vontade nenhuma de ouvir, portanto tem de ser mesmo na base da obrigação. Normalmente é o que eu faço aí para o ginásio, só que também não vou ao ginásio todos os dias e, portanto, isso é tudo um problema interligado. Depois, eu comecei agora a ouvir música fixe, pronto, algumas músicas até bastante conhecidas, que eu agora ando a ler a letra, que é para ver se me sinto mais conectada, para ver se gosto mais, estão a perceber? Depois, uma coisa que eu fiz, que o meu namorado gozou muito comigo na altura, foi ouvir músicas infantis em inglês. Porque eu queria ver séries infantis, só que, mais uma vez, é mesmo obrigação. E música eu consigo pôr de fundo e não estar muito atenta, e eu acho que eventualmente vai entrando. Porque as crianças aprendem mais ou menos com isso, né? Com séries e com música de crianças, não é? E, portanto, se as crianças conseguem, o meu objetivo é eu também vou conseguir. E então tenho ouvido algumas, também uma playlist já feita no Spotify por alguém que são tipo mesmo músicas de criança, que também foi um processo, descobri como é que isso se escrevia para procurar no Spotify. Mas pronto, ouvir isso. Só que, mais uma vez, tudo na base da obrigação. Também encontrei aulas no YouTube muito fixe, a maior parte dada por malta brasileira, porque é o que me dá mais jeito, não é? Ser falado em português. E é muito fixe. E há uma que é Os Franceses Tomam Banho, acho que é uma coisa assim. Muito bom, aconselho imenso se alguém quiser aprender francês. Gosto. E depois, uma outra que eu já tentei várias vezes, mas que eu acho que não funciona muito para aprender, mas funciona para esse outro objetivo, que é a regularidade, que é o Duolingo. Que, de facto, eu já tentei aprender alemão na altura com o Duolingo, não funcionou. Porque aquilo é tudo muito básico e sem grande sentido, não é? É difícil ligar as coisas que se aprende no Duolingo, porque são assuntos muito random. E não é? 10 minutos ou 15 por dia não é isso que te vai ensinar nada. Mas eu acho que é mesmo fixe para esta dinâmica de todos os dias eu ter ali uma obrigação para fazer qualquer coisa em francês, ouvir qualquer coisa de francês e, portanto, pronto, olhem, acho que é uma boa sugestão. E nisso também queria, ainda não tenho feito, mas queria começar a ver, eu e o meu namorado já falamos sobre isso, Lupin.
Lupin, não sei. Porque é uma série francesa, tentar ver, com legendas mesmo assim, mas pronto. E ver se isso funciona. E também uma outra coisa sobre línguas é que eu sinto que o facto de eu cada vez estudar mais línguas, que neste caso estamos na terceira, português é mesmo fixe. Primeiro, é mesmo fixe ter uma língua de nascença, não é esta dinâmica de que eu sei dizer tudo em português. Eu sei me expressar tudo em português, eu sei dizer, não sei dizer todas as palavras, mas tipo, sei a palavra para tudo em português, isso é louco. O facto de, sabem, não ter de aprender, tipo, eu já chegou a uma altura em que há poucas palavras que eu vou aprender, palavras de dia a dia, não aquelas palavras caras, mas palavras de dia a dia. Isso é uma loucura, é uma loucura. Que sorte que temos todos de nascer com, tipo, ensinarem-nos uma língua. E depois, português é mesmo fixe. Eu sinto que faz muito mais sentido as construções frásicas em português do que tanto em inglês como francês, pelo menos do que eu aprendi até agora. Claro que para eles hão de sentir o mesmo, mas não é. Não sentem isso. Eu sinto. Por exemplo, francês é super confuso. Porque eu acho que o inglês é mesmo basiquinho, não é? Por isso é que também, se calhar, é fácil de aprender. Porque é básico. Há uma estrutura básica, lógica, e há poucas exceções. O francês não. No francês há poucas regras. Isto tira-me um bocado de sério e tenho bastante dificuldade em concordar com a aprendizagem. Eu sou anti o francês. Estou a brincar. Mas pronto, mas sinto que é mesmo difícil e tem sido um compromisso aqui também complicado de ok, vou estar atenta e portanto, quando props para maltas que sabe, poliglotas, têm todo o meu respeito, menos que sejam sobredotados. Quer dizer, também tenho o meu respeito se forem sobredotados, mas assim é kind of cheating, não é? E é mesmo difícil, e portanto estamos juntos. Se souberem coisas que eu devia fazer em francês, mandem, digam-me coisas em francês para se fazer, porque eu neste momento preciso de estar inserida em França. Uma viagem à França seria muito bom, não seria? Se alguém quiser patrocinar esta minha viagem à França, também estou à vontade. Mas pronto, e depois também penso muito sobre o quão difícil é a construção frásica correta que nós aprendemos, é inerente a nós, não é? Eu faço construções básicas em português sem pensar em nada, em inglês também já estou nesse ponto, já faço construções básicas sem pensar, em francês obviamente que não, pelo que vocês estão a perceber do quanto eu percebo de francês, que é pouquíssimo, mas é mesmo incrível como o nosso cérebro só faz com que tudo funcione sem pensar muito. Ele só se habitua e cria disto um hábito. E eu acho absurdamente creio. Mas pronto, olha, malda, queria voltar. Eu acho que isto aqui vai deixar de ser uma regularidade, mas de vez em quando vai aparecer. Tipo hoje. Em que vos queria dar aqui quase um desafio. O meu desafio destas próximas 2 semanas vai ser de facto focar-me no francês. Eu até depois vos posso vir aqui dar um updatezinho de como é que está o meu francês. E além de melhorar o meu francês, sem dúvida que é começar a falar mais. Quando estou sozinha, tentar começar a fazer com que os meus pensamentos saiam um bocadinho em francês. Tentar começar a expressar-me em francês. E fica aqui a sugestão para vocês de tentarem aprender uma nova língua. Não tem de ser uma língua difícil. Às vezes só dar aqueles toques de espanholito. Tipo, vamos todos melhorar um bocadinho o nosso poliglotismo. Fica aqui esta sugestão, malta. Mas pronto, olhem. A vida está caótica e, portanto, também sinto que tenho tido menos tempo para dinâmicas de podcast, mesmo redes sociais de podcast, não andam tão mexidas como eu gostava, porque tenho tido pouco tempo e muito caos a acontecer mentalmente, principalmente. Mas pronto, fica aqui a ressalva de que vai voltar eventualmente. E pronto, também tenham fé em mim, que eu tenho fé em vocês. Malta, espero que tenham gostado deste episódio. Espero que estejam bem. Espero que tenham uma boa semana, neste caso 2 semanas. Quer dizer, se calhar semana, wink. Se eu puder chatear-vos outra vez com isto das redes sociais, por favor, passem no meu Insta e TikTok, que é @atrasdosol.pod. Sabe sempre bem quando vejo um novo seguidor, novo like. Se quiserem falar comigo sobre o episódio, eu também gosto sempre que me deem as vossas opiniões. E pronto, e se quiserem dizer coisas a melhorar, eu estou sempre disponível para vos ouvir. E portanto, malta, muito, muito, muito obrigada por mais uma vez ouvirem que eu sou Atrás do Sol. Um grande beijinho e vemo-nos para a semana, é verdade. Tchau, tchau.